Bom, gente, vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Compartilhar tudo. Hoje nós vamos falar um pouco de insolação e, se der tempo, ventilação. Se não der tempo, a gente fala amanhã. Não tem problema. Tá? Por que a gente tem que falar um pouco de ventilação aí? Perdão, de iluminação. Tá? Para vocês começarem nos vossos croquis, tá? Começar a pensar uma questão chamada janela. Tá? Em todo projeto, tá? Em toda obra, quando a gente vai desenvolver um ambiente, mesmo para o canteiro de obra, tá, gente? Eu tenho que pensar que esse ambiente ele tem que ter iluminação natural e ventilação natural, tá? Por que disso? Porque eu conseguindo ter essa associação de iluminação natural e ventilação natural, eu começo o quê? A trabalhar o princípio da sustentabilidade, tá? E manter esse ambiente mais próximo possível de um espaço confortável, tá? Parece ser um bicho de sete cabeças, não é, tá? Vocês entendendo, como posso dizer para vocês? Entendendo o princípio de uma boa iluminação, de como eu consigo obter essa boa iluminação, de como eu consigo obter uma boa ventilação, tá? A questão dos cálculos, né, que a gente acaba aprendendo aí depois, quando faz uma especialização sobre o assunto, ele fica mais automático, tá? Então, assim, a ideia é explicar para vocês a questão do que é e como a gente aplica, tá? Cálculo mesmo, não vai dar tempo de explicar para vocês, tá? Mas aquele itens de materiais que eu passei para vocês, tem uma apostila super interessante da Universidade Federal de Santa Catarina, onde o professor que montou essa apostila, né, ele explica as questões dos cálculos tudo direitinho, tá? Não sei se vai servir de alento para vocês ou não, mas na faculdade, o pessoal tem um semestre de conforto, iluminação, térmica e outro um semestre de acústica, tá? Isso na faculdade de arquitetura, tá? Então, na verdade, assim, eles têm um semestre onde eles têm iluminação e ventilação. No outro semestre, eles têm a questão de ergonomia e o outro item que eu falei agora. E acústica, tá? No caso de vocês, vocês vão ter uma aula ou duas para ter os conceitos de iluminação e ventilação, tá? E já vou avisando, gente. O pessoal, quando faz faculdade de arquitetura, sai também tendo as noções, tá? Eles não saem expert no assunto. Se eles quiserem depois ter informações a mais sobre assuntos, aí eles têm que fazer um curso de especialização à parte, tá? Curso de engenharia. Não tem nenhuma disciplina que envolve iluminação e ventilação natural, tampouco acústica e ergonomia, tá? Então, eu diria o seguinte, vocês no técnico,
sintam-se privilegiados, e vocês vão ter pelo menos 2 ou 3 aulas sobre isso, tá? No técnico de edificações. E se a gente começou a colocar de uns 2 anos para cá, praticamente. Por que foi colocado de uns 2 anos para cá? Porque essa informação é uma exigência da norma 15.575. Tá? E como o Código de Obras de São Paulo, toda hora ele remete à norma 15.575, então eu tenho que ter pelo menos noções dos princípios de insolação e ventilação naturais, assim como acústica e ergonomia. Tá? Mas isso não quer dizer que eu vou ter uma aula só para isso e depois não vou ficar explicando novamente para vocês no decorrer dos outros exercícios e tudo mais. Tá? A gente vai voltar nesses assuntos toda hora. Aí ele vai e volta toda hora. Professora, você está passando os slides ou é só uma imagem mesmo? Por enquanto é só imagem, não passei nada. Tá. Eu vou começar a passar agora. Então, assim, eu só dei essa introdução. Oi, fala. Sim, Murilo. Na faculdade você teve 2 aulas sobre esse assunto? Que bom. Faculdade do quê? Engenharia? Ou tecnologia? É engenharia, professor. Engenharia civil. Então, eles só citam bem por alto. O que é, para que serve, deixa de ser. Pronto, acabou. Exatamente. Foi bem isso aí mesmo. E ainda dá a entender que muitas dessas informações são frescura. Estou falando isso, gente, porque eu tenho colegas que dão aula na engenharia, né? E eles acham isso um absurdo. A maioria dos engenheiros achar que essas informações são absurdas, né? Ah, deu problema de iluminação? Mete lâmpada. Para isso que tem engenharia elétrica. Deu problema de ventilação? Mete ar-condicionado. Para isso que tem a área de refrigeração. O pensamento da maioria dos engenheiros é essa. Tá? Mas o princípio da 15.575, da norma, é não pensar dessa forma. É pensar na vertente da sustentabilidade. Tá? Então, muitos engenheiros aí estão tendo que rever a forma de pensar. Tá? Então, só um parênteses aí. Tá? Eu estou falando isso para vocês porque é conhecimento de causa, que eu trabalho com muitos engenheiros. Na época que eu estava dando aula em faculdade, trocava muita ideia com os professores da engenharia, né? A gente quebrava muito pau também. Então, é conhecimento de causa mesmo, tá, gente? Mas como eu falei para vocês, sintam-se privilegiados. Eu vou dar para vocês noções, tá? Alguns de vocês vão achar extremamente interessante e vão querer se aprofundar. Outros vão achar que é um pé no sapato, que quando precisar dessa informação, contrata alguém e esse alguém faz para vocês. Tá? Existem pessoas especialistas só nisso hoje também. Mas é bom ter uma noção aí. Ok? Eita. Aqui. Esse material tem já no portal. Tá? É isso que é. Até o Código de Obras anterior ao de 2017, tá? Ele já trazia para gente uma receitinha de bolo de como que a gente tinha que prever
o tamanho das janelas para captar a iluminação natural e a ventilação natural. Tá? Como que era essa receitinha de bolo? Tá? Sempre a partir da área do ambiente. Tá? Então, você tinha uma sala com 5 metros quadrados, tá? Eu tinha que prever, no mínimo, 15% desses 5 metros quadrados. Tá? Isso significa que, vamos fazendo uma conta rápida, 5 vezes 0,15. Então, eu tinha que prever que nesse espaço, 5 metros quadrados, eu teria que ter um equivalente em área, em metragem quadrada, de janela, de 0,75 metros para iluminação. Tá? Significava o seguinte, que para prever uma abertura de janela para um ambiente de 5 metros quadrados, a minha janela tinha que ser de 1 metro por 75. Aí eu já tenho 0,75 metros quadrados. Tá? Era isso que o Código de Obras de 92 previa. E dessa abertura de 1 por 75, metade dela, a 50%, tinha que ser aberta em algum momento do dia, não precisava ser sempre, tá? Mas em algum momento do dia, para poder passar o vento aí, a brisa, para poder ventilar a região, tá? Era isso que o Código de Obras de 92 determinava, tá, gente? Isso não sou eu que falava que tinha que ser dessa forma, tá? Isso era o Código de Obras de 92. Fala, Nívia. Professora, tem como você chamar o PA, por favor? A gente tá tentando chamar ele, mas não tá dando certo. Deixa eu ver se eu lembro como faz. O PA seria... o PA. É que vocês chamam ele de PA, eu chamo ele de P. Chegou? Tá chegando. Daqui a pouco ele tá aí. Ele não estava conseguindo acessar, é isso? É isso. E nem a gente tava conseguindo chamar ele. Infelizmente, quem é o moderador que consegue? Tem que chamar o Marco também, mas daqui a pouco, porque ele vai reiniciar o computador do celular, tá mostrando que ele está desconectado. Ele não tá. Conseguiu entrar, P? Aí quando o Marco entrar, ele não conseguir, hein? Aí vocês dão um toque aí que a gente chama ele. Obrigada, Nívia. Voltando. Ontem aconteceu o mesmo problema com a outra turma. Tinha alunos que não estavam conseguindo entrar. O Teams está uma beleza. Isso quando eles não... Como que se diz? Teve 2 alunos do primeiro que eles tiraram de algumas aulas e de outras deixaram. Só para vocês entenderem que meio bagunçado aí o negócio, mas tudo bem. Bom, voltando aí. Então, o Código de Obras de 92 trazia uma receitinha de bolo. Com o novo Código de Obras de 2017, ele é bem claro
que tem que obedecer o que está na norma 15.575. E a norma 15.575 diz que a questão do conforto ambiental tem que obedecer também o que está na norma 15.215, que é de conforto. Essas normas eu deixei já para vocês aí no material de apoio, tá? Efeito acadêmico, então eu posso disponibilizar. Tá? O que a norma diz? Que não existe mais receita de bolo. Tá? Aquelas informações de 15%, 10%, 5%, 50% do ambiente, que o Código de Obras de 92 tinha como receitinha de bolo, o novo código diz que o projetista tem que fazer os espaços de iluminação e ventilação conforme as normas da BNT. E quais normas são essas? A 15.75 e a 15.215. A norma 15.575, tá? Ela deixa bem claro que as principais áreas ou as principais dependências de uma edificação, elas têm que receber iluminação natural. Tá? O que vem a ser iluminação natural? Primeiro, a gente tem que saber o que é iluminação natural. Tá? E no caso do período noturno, a iluminação artificial, ela tem que proporcionar uma situação de conforto que não vá agredir a pessoa enquanto ela estiver utilizando aquele ambiente à noite. Tá? Então, eu tenho que pensar também nessas duas situações aí. Antes, eu tinha que pensar somente na situação natural. A 15.575 fala que eu tenho que pensar nas duas situações, tá? Na natural e na artificial. Isso significa que a gente vai ter que ter uma aula aí falando sobre iluminação artificial também. Tipo de lâmpadas, onde que a gente utiliza, deixa de utilizar, como que a gente determina uma lâmpada. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Tá? Vai ser bem bacana essa aula aí. Eu posso simular os meus parâmetros de iluminação natural. Quando eu estou em desenvolvimento de projeto, para eu determinar se a iluminação natural que aquele ambiente vai receber vai ser suficiente ou não, é através de cálculo e simulação. Não tem outra forma. Tá? Se o ambiente já existe, tá, já foi construído, como é que eu faço? Aí não tem jeito. Tá? Eu tenho que ir com um aparelho chamado luxímetro, medir para saber se está dentro do que a norma pede. Tá? Se não estiver, vou ter que fazer uma reforma para ampliar a minha janela aí, meu vão. Tá, gente? Tudo bem até aí? Sim, professora. Já entrou todo mundo que tinha que entrar também? Falta o Marco. Até agora ele não deu sinal de vida também, né? Não, na verdade, ele falou que ia reiniciar o computador dele. Ah, tá. Aí qualquer coisa vocês dão um berro aí, por favor. Bom, essa bendita tabela 13 que tem na norma 15.575, ela diz o seguinte pra gente. Essa é a
tabela, tá, gente? Ela diz pra gente o seguinte: em valores de iluminação natural, que eu tenho que prever que para sala, dormitório, cozinha e área de serviço, a iluminância, que significa iluminância, é o quanto de luz vai entrar ou vai estar, como posso dizer para vocês? É o quanto de luz por metro quadrado que tem que ter obrigatoriamente no ambiente. Tá? É algo em torno de 60 lux. Tá? Significa o seguinte: você tem um ambiente de 60 metros, perdão, de 5 metros quadrados, tá? A cada 1 metro quadrado daquele ambiente, se eu for com um aparelho chamado luxímetro, eu tenho que conseguir medir no mínimo 60 lux nesse espaço de 1 metro quadrado. Tá? Aí vem a pergunta: quantos lux mede o Sol? E no dia que não tem sol? Que nem hoje, por exemplo, de manhã, não tinha sol. Como é que eu sei que está entrando algum lux? Ou melhor, que está entrando... quanto de iluminação está entrando? Qual é essa unidade de medida aí que eu sei que está entrando? Eu já vou passar para vocês essa informação aí, tá? O dia de sol, quantos lux tem, o dia nublado, tá? Ou no dia, assim, você sabe que tem sol, mas a sua face que você está analisando não está batendo sol. Como que você determina isso? Tá? Isso tudo, existe uns parâmetros que eu vou passar para vocês aí. Então, eu tenho que conhecer algumas características geográficas, da onde vai ficar a minha edificação, para poder chegar nesse valor aí. Lembrando, se o ambiente já estiver construído, eu vou com o aparelho, com o luxímetro, e meço. Se o ambiente não estiver construído, eu tenho que simular isso. Tá? Como é que a gente simula isso? Acho que é uma coisa que vocês devem estar perguntando aí. Eu posso simular isso através de softwares de simulação, tá? Existem softwares específicos para isso, tá? Ou então, o método Tupiniquim. O que é o método Tupiniquim? Utilizando o diagrama solar e desenhando na mão mesmo, tá? Ou fazendo conta. Eu prefiro ou software, tipo um Revit da vida. Tá? O SketchUp também dá para fazer uma simulação, só que a simulação do SketchUp é meio lesadinho. Ninguém chamou. Tranquilo? É que assim, eu estou compartilhando a tela inteira, tá, gente? Então, de vez em quando, eu vou e volto por causa disso. Bom, voltando onde estava. Então, e o Revit também é um outro software onde eu posso fazer essa simulação aí. Tá? Depois eu mostro para vocês um pouquinho desses aplicativos que a gente faz simulação. Quando a gente faz a simulação, tá? A gente tem que pegar os períodos mais críticos aí.
Isso quem determina é a norma também, tá, gente? Não sou eu. Quais são os períodos críticos, né? O período da manhã, em torno de 9h30 a 10 horas da manhã. O período da tarde, entre 2, 3 horas da tarde. Tá? Em quais dias? A norma meio que deixa como parâmetro, tá? O dia 23 de abril e 23 de outubro. Tá? Eu já sou um pouco mais radical. Ora, a pergunta é, por que 23 de abril e 23 de outubro? Alguém saberia explicar? Isso é a norma que fala, tá? Para fazer uma análise, pegar o dia 23, vou botar aqui, dia 23 de abril e 23 de outubro. Por que essas duas datas? Abril tem a ver com equinócio? Não, não acho que não. E aí, gente? Alguém concorda? Alguém discorda? O que aconteceu na data de ontem? O início da primavera. O equinócio. Ah, equinócio mesmo. Que os dias são iguais. Tem duração igual. Exatamente. Noite e dia. Exatamente. Ontem deu-se início à primavera, tá? E a primavera, ela se encerra em que dia? Em torno de 22 ou 23 de dezembro? 21 de dezembro. Ah, Isso significa o seguinte, quando a norma fala dia 23 de outubro, ela está pegando mais ou menos o meio do período do equinócio da primavera. Tá? E quando ela fala dia 23 de abril, ela está pegando o meio, tá, de um outro equinócio. Qual seria? de outono. Exatamente. Tá? O equinócio, né, na verdade, os equinócios, eles são outono e primavera. O que eles têm em comum? Tá? Além do nome, né? Equinócio. Tá? Eles são semelhantes, porque eles são períodos de transição e acomodação de uma situação quente para o frio, ou do frio para o quente. Então, o 23 de abril e o 23 de outubro é aproximadamente um meio dos equinócios. Então, você tem um meio das duas estações. Então, parte do princípio que você está exatamente no equilíbrio dessas estações. Tá? Quando eu faço análise, isso é uma coisa mais pessoal minha. Eu já gosto de pegar o pico do verão e o pico do inverno. Em outras palavras, eu gosto de pegar justamente o pior momento do solstício de verão e do solstício de inverno, que teoricamente são as datas mais frias ou mais quentes do ano. Quando eu faço análise. Tá? Mas cada um tem uma forma de trabalhar aí.
que a norma recomenda é justamente no meio dos equinócios, tá, gente? E pensando sempre numa situação de nebulosidade. Então, quer dizer, eu tenho que ter o céu parcialmente encoberto, tá? Isso significa algo em torno de 50%. Aí depois ele vem algumas outras recomendações, né? Tipo, janela com cortina, como tem que pensar, peitoril, e assim por diante, tá? Isso tudo, gente, eu vou explicar para vocês, porém, de uma forma mais simples do que está escrito na norma, tá? A partir da simulação mesmo, tá? Aí eu vou fazer uma simulação com vocês para vocês entenderem o que a norma pede aí nessa questão, tá? Eu tenho que prever também as barreiras externas para saber o quanto de céu livre eu tenho que ter para iluminar o meu ambiente. Então, o buraco é baixo, tá? Então, quando o pessoal da engenharia fala que é bobeira, não é tanta bobeira assim, tá? Então, aqui, outras informações. Só para a gente lembrar, eu tenho que considerar para efeito de pensar aberturas de janelas, tá? Que o meu peitoril, lembrando o que é peitoril, é justamente a distância do piso até o início da minha janela. Ele é extremamente importante para duas coisas aí. Primeiro, segurança. Segundo, tá? Para determinar a iluminação natural no meio ambiente. Até agora eu não falei nada de ventilação, tá? Eu estou falando de iluminação, tá? Quando eu falo de ventilação, a gente para de novo aí nesse item. E por que eu preciso de pensar em uma boa iluminação natural no ambiente? Quando esse ambiente ele não recebe o sol, tá? A probabilidade dele ficar úmido e ser uma incubadora de bactérias e parasitas é muito grande, tá? Quando a gente fala de parasitas, tá? Eu estou falando de insetos, pragas e afins, tá? Significa rato, aranha, barata e companhia limitada, tá? Então, no momento que eu deixo penetrar um pouco o sol, tá? Deixo penetrar o sol, existe a grande possibilidade de eu ter um ambiente mais saudável, tá? Eu tenho uma salubridade muito grande. Só que o sol sozinho não faz nada. Eu preciso de sol mais ventilação, tá? Porque se eu esquentar esse ambiente e não fizer a troca do ar que está nele, eu estou dando mais condições ainda para que fungos e bactérias se proliferem. Então tem que associar os dois aí. Bom, como é que a gente faz a avaliação, né? Aí que eu vou passar um pouquinho batido, tá? Mas a informação importante para vocês, porque essa avaliação eu vou mostrar para vocês na hora que a gente for fazer a simulação. Mas é importante vocês saberem que, principalmente nesses últimos dias, quando o pessoal tanto na televisão, na internet, no rádio, fala o seguinte: a taxa de umidade relativa do ar, ela está abaixo de 1, está abaixo de 2, 3. Tudo bem que exagerei aí, né?
significa o seguinte, gente. Para o meu ambiente ser confortável, a taxa de umidade no ar não pode ser muito alta, mas também não pode ser muito baixa. Tá? E tem uma zona de conforto aí. Tá? Qual é a zona de conforto? Algo em torno de 33% de taxa de umidade relativa no ar. Que é algo que a gente teve hoje e teve ontem. Tá? Ficou na faixa de 33%, 35%, 38%. Mais do que isso, fica insuportável, que é a região amazônica. A taxa de umidade relativa do ar lá é acima dos 40%. Isso significa o seguinte: o ambiente quente e úmido não é legal. A sensação de calor aumenta. E o inverso também pode acontecer. Tá? Que é, por exemplo, essa região aqui, ó, que ele chama de Z1, tá? Que fica exatamente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e um trecho do Paraná, tá? Um trecho Paraná e Santa Catarina, são regiões muito quentes ou muito frias, que quase não tem umidade no ar. O ar é muito seco, fica ruim de sobreviver nessa região também. Já onde a gente está, região de São Paulo, tá? A taxa relativa, né, à umidade do ar, ela varia, tá, entre os 5% e 6% em algumas regiões, e outras regiões eu consigo obter aí algo em torno de 12%. Também é uma taxa relativa de umidade baixa, tá? Mas pelo menos a gente tem uma taxa um pouquinho mais elevada do que a região de Cuiabá, por exemplo, que lá, apesar de não estar sendo marcado aqui, esse pontinho aqui, bem pequenininho, tá? É algo em torno de 2%, a taxa de umidade relativa do ar é muito baixa, tá? Em Cuiabá. Isso porque Cuiabá é do lado do Pantanal. E no Pantanal, taxa relativa em algo em torno de 12% aí. Mesmo com as queimadas. Tá? Que essa época do ano é inverno, então a taxa diminui mesmo. Por isso. Então, isso daqui, gente, é um mapa de zona bioclimática. Quer dizer, eu tenho informação de umidade aparente, tá? Esse mapa, ele tá um pouquinho desatualizado, tá? Esse mapa aqui, ele é de 2000. E o INPE, a cada 5 anos, mais ou menos, ele atualiza essa informação aí pra gente. Tá? Esse mapa é o que está na norma. Bom, então a gente já sabe que para um ambiente conforme a 15.575, ser um ambiente agradável na questão natural, quer dizer que eu tenho que ter algo em torno de 60 lux. Tá? Voltando àquela nossa tabela. Então, por metro quadrado, algo em torno de 60 lux. Tá? Mas para isso preciso saber o que é luz, de onde que ela vem, como é que eu vou medir isso. Infelizmente, gente,
Sei que essa parte teórica é chata, tá? Algumas informações que vocês já tiveram na época de ensino fundamental e ensino médio, tá? Mas eu tenho que recordar um pouquinho com vocês alguns itens aí, tá? São questões de física. Aquilo que vocês aprenderem em física, no ensino médio e no ensino fundamental, é aqui que vocês vão aplicar. Então, a gente vai aplicar esses conceitos de física, a parte de ótica, né, que fala sobre iluminação, agora, tá? Vocês viram que até agora eu não falei em momento nenhum que nós vamos calcular. Nós vamos apenas aplicar os conceitos, tá? Sendo franca e sincera com vocês, se eu puder evitar o cálculo, eu evito. Tá? Isso sou eu. Tá? Eu, Ada, falando isso para vocês. E não tenho vergonha de falar. Muito contrário, tá, gente? Eu evito mesmo, tá? Se eu puder resolver o meu problema graficamente, eu resolvo ele com gráfico e não com cálculo. Tá? Eu vou mostrar para vocês através de uma simulação gráfica, não hoje, porque não vai dar tempo, tá? Como é que a gente resolve o problema da iluminação num determinado ambiente, tá? Que eu posso resolver também por cálculo. Tá? Só que eu não gosto de cálculo. Então, o que é luz? Tá? A luz a gente tem que saber que é um fenômeno, tá, dado através de uma radiação. A nossa principal fonte de luz se chama Sol. Tá? Essa é a nossa principal fonte de luz. Além de luz, também de calor. Tá? Isso daí tem que deixar bem gravado na cabeça da gente. Que o Sol ele é fonte de dois tipos de energia. Luz radiada e o calor dissipado. Certo? Então, isso a gente tem que saber. E a luz, tá? Ela é medida por onda, tá? Aí a gente tem o infravermelho, ondas médias, ondas curtas, que o pessoal costuma dizer por aí, tá? E o trecho que a gente consegue enxergar, que o olho humano enxerga, essa daqui é justamente a régua, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, tá aqui, espectro de luz, tá? Essa régua, ela é comprida aí, da variação das ondas, tá? Que envolve até os sons também, tá? Porém, dessa régua inteira, tá? Dessa régua que eu tenho aqui, esta daqui, tá? A gente vai analisar inicialmente uma fatia, que é esta daqui. Essa fatia aqui. Que ela está representada aqui. Aquela fatia que eu fiz o quadradinho para vocês, é exatamente essa. E dentro dessa fatia, o que é que o olho humano consegue enxergar? Somente esse pedaço aqui, ó, da régua. É esse tiquinho de nada que o olho humano consegue enxergar, tá? Das ondas eletromagnéticas, tá? Que o olho humano captura é essa parte aí. E nessa parte a gente consegue distinguir as cores do arco-íris, tá? Ou do caleidoscópio. Tá? Então, o que a gente enxerga como luz, tá? É nada mais ou menos o quê? Essa onda tá? Essa onda eletromagnética que sai de uma fonte luminosa, que é o caso do Sol, bate numa superfície, e nessa superfície que possui um pigmento X,
ela vai refletir para a nossa retina, tá? Um item de onda, né, em alguma destas faixas, e o nosso cérebro vai decodificar aí. Tá? Então, assim, falando bem resumidamente, tá? O princípio do funcionamento do olho humano é basicamente esse. Eu não estou aqui para ensinar isso para vocês, mas sim para resgatar isso com vocês, tá, gente? Então, a luz propaga através de ondas, tá? Ela é uma propagação que independe do tipo de material que ela tá. Geralmente, ela ocorre mais no ambiente gasoso, podendo acontecer no líquido e no sólido também, tá? Quando o sol penetra, tá? Quando as ondas solares penetram na atmosfera terrestre, tá? Ele está justamente o quê? Entrando numa região gasosa, até bater uma superfície líquida, uma piscina, uma bacia, no próprio oceano, um rio, tá? Ou batendo uma superfície sólida. E essa superfície sólida pode ser parede, vidro, tá? Pode ser N itens aí. E qual que é a velocidade de propagação? 3.000 km por segundo. Tá? É muito rápida aí essa oscilação. Essa outra parte chatinha. Tá? Mas para vocês entenderem a questão do lux, tá? Passar rapidamente. Quando a gente fala de tipos de céu, ou se eu vou ter barreira na hora de analisar o quanto de iluminação está entrando no meu ambiente, tá? É exatamente isso daqui que eu tenho que trabalhar. Tá? Essa imagem aqui, tá? Essa imagem essa parte arredondada aqui, a gente chama ela de olho de peixe. Tá? Como é que a gente obtém essa imagem? Todos vocês conseguem obter essa imagem fácil. Tá? E todos vocês já fizeram isso um dia na vida. Tá? Quando eu deito no chão e olho para cima, tá? Eu consigo, através da parte periférica, tá, do meu campo visual, eu vou enxergar as minhas barreiras de forma distorcida. E o que está exatamente para cima, né, onde eu estou olhando o teto, uma árvore, alguma coisa do gênero, tá? Ela parece mais nítida, que é o caso aqui, ó. O céu ele está parecendo mais nítido, porém no meu campo periférico eu tenho quem? A sombra dos prédios que estão ao meu redor. Tá? Neste caso aqui, gente, dessa foto, tá? É uma lente especial que faz essa captura de imagem. Tá? Então, que vem a simular o campo visual do nosso olho aí. Então, eu tenho que saber se meu céu está claro, se eu tenho barreiras, tá? E essas barreiras aqui, com certeza, em algum momento do dia e ou do ano, vão fazer sombra em cima da minha edificação. Pode ser uma sombra pequena, pode ser uma sombra grande, tá? Então, é aí que a gente começa a determinar o quanto de sombreamento eu posso ter na minha edificação também. Aí aqui, essa parte,
quando for fazer simulação, eu vou explicar para vocês, tá? O que é o zenite, o que é o azimute. Não é de topografia, mas tem tudo a ver com a topografia, tá? Que é justamente a posição do Sol no lugar onde estou analisando aí. Esse daqui, eu vou passar um pouquinho batido, para a gente entrar nessa etapa aqui. Eu tenho que lembrar que durante o ano eu tenho as estações do ano, tá? E cada estação tem sua característica. Por que que elas têm essas características? Por causa do posicionamento da Terra em função do Sol, tá? E também, no caso do dia, né, e da noite, a questão da rotação aí, tá? A rotação e translação também entram muito na questão aqui, tá, gente? Isso significa que eu vou ter que recordar a minha quinta série, quando o professor mandou a gente decorar os períodos do ano, né? Primavera, verão, outono, o que acontece em cada um deles, aonde que fica o trópico de Capricórnio, onde fica Câncer, onde fica a linha do Equador. Então, bom, porque tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da situação tanto de iluminação quanto de ventilação. E aqui eu já estou falando para vocês dos itens de sustentabilidade. Agora, vocês estão entendendo por que o pessoal de engenharia abstrai essa área? Porque eles acham que você lidar com a primavera, com o verão, saber onde fica o trópico de Câncer, de Capricórnio, a linha do Equador, tá? É coisa de geografia. Não há necessidade da gente, na área de construção civil, saber isso. Tá? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte: o que está acontecendo hoje, aqui na latitude 22, que é São Paulo, tá? Todos nós estamos na latitude 22, tá? Entre 22 e 23, que é onde fica a região metropolitana de São Paulo. O que aconteceu hoje, no dia de hoje, não foi a mesma coisa que aconteceu na latitude 2. Eu tô falando sempre o quê? Hemisfério Sul. Quem que é a latitude 2? Tá? Aí eu tô falando da região de Natal, Recife, tô falando do Nordeste. As características que acontecem lá é diferente das características que acontecem aqui. Por quê? Pelo seguinte, tá? Aqui, talvez dê para ver melhor. Ó. Nós estamos aqui, ó, nesta faixa, que é o Trópico de Capricórnio, entre 23 graus de latitude. O pessoal no Nordeste, opa, deixa eu ver se tá próximo. Ah, aqui dá para melhor. Só tô vendo aqui. Então, nós estamos aqui, nessa linha verde de baixo aqui. Onde está esse homenzinho aqui. Essa coisinha feia aqui. Nós estamos aqui. Entre 23 graus, que é o Trópico de Capricórnio. O pessoal no Nordeste está bem mais próximo dessa linha vermelha, que é a linha do Equador. A linha do Equador, tá, gente? Quem mora mais próximo da linha do Equador não tem as 4 estações do ano. Só tem 2.
sei se vocês já ouviram falar isso. Tá? E na região norte e nordeste, em alguns lugares, só tem 2 estações do ano. Nunca ouviram falar isso, gente? Eu já ouvi falar. E quais são elas? As regiões que só tem 2 estações? Não, quais são essas 2 estações? Verão e inverno. Só que o inverno às vezes é chuvoso, não significa que seja frio. Na verdade, eles chamam de estação seca e estação chuvosa. Tá? Eles nunca dão o nome de verão e inverno. Tá? Eles dão estação seca e estação chuvosa. Tá? Ah, o pessoal que mora mais na região norte e nordeste, mais perto da linha do Equador, eles falam que só existem 2 estações do ano, a seca e a chuvosa. Tá? Esse período que eles estão agora é justamente a estação chuvosa. Sem problema, Murilo. Depois você pega a gravação aí, beleza? Então, voltando aí, gente. Então, que na verdade, tá? É quem? A seca e a chuvosa, né? É o verão e o inverno, tá? Geralmente a chuvosa é o inverno e o verão é mais seco, tá? E para nós, tá? Mais para perto da linha de Capricórnio, né? Do Trópico de Capricórnio, o período mais seco é o inverno e o período mais úmido é o verão, por causa das chuvas, né? Que começam finais de novembro e vão fechar em março, né? As famosas águas de março, quando entra o outono. Tá? É um pouquinho invertido aí com relação ao pessoal do hemisfério, perdão, hemisfério não, com relação à linha do Equador. Então, não dá para colocar o Brasil inteiro na mesma igualizar. Né? Então, o que eu aplico em São Paulo com relação à sustentabilidade é diferente do que é aplicado no Nordeste, que é diferente do que é aplicado em Porto Alegre. Porque em Porto Alegre, a latitude que eles estão é algo em torno de 33 latitude. Então, é diferente também o comportamento climático. Né? Então, isso a gente tem que observar bastante. Essas informações aqui, eu vou explicar amanhã para vocês, quando eu for fazer a simulação de como a gente observa o Sol, aonde a gente determina quem que é o azimuth, quem que é o zenite, tá? Isso tudo aqui, eu estou dando uma pulada bem rápida, porque amanhã eu vou fazer essa simulação para vocês, simulação gráfica, tá? Utilizando essa encrenca, que eu acho que vocês estão conseguindo ver um gráfico aí? Agora estão. É um gráfico, está escrito latitude 24 sul. Esse gráfico a gente chama de carta solar. É nele que a gente faz a simulação gráfica de quanto de sol eu vou ter no meu ambiente. Tá? Mas não se preocupem, não. Esse semestre, uma pena, tá? Aí eu vou chorar bastante, mas tudo bem. Eu não vou cobrar esse gráfico de vocês, mas eu vou ensinar vocês a usar. Tá? Por que eu faço questão de ensinar vocês a usar? Por 2 motivos. Primeiro,
o saber nunca é demais. Segundo, tem muita faculdade aí de arquitetura, porque engenharia o pessoal não explica mesmo, né? Tecnologia, então, nem se fala, mas muita faculdade de arquitetura que eles citam, mas não explicam como que se usa carta solar. E já falam o seguinte pro pessoal: entra no SketchUp que ele faz a simulação para vocês. A simulação que o SketchUp faz não é 100%. Ela tem muitas falhas. Tá? A do Revit, que eu também vou mostrar para vocês amanhã, ela é mais próxima da realidade. Tá? Mas tem que saber mexer nele e tudo. E ele é chato pra caramba pra mexer. Tá? Aí eu tenho que determinar qual é a latitude, qual que é o horário, qual que é o dia que eu estou trabalhando. A do SketchUp, eu só consigo determinar se é outono, inverno e mais ou menos o horário. Tá? E nem sempre, dependendo da versão do Sketch, eu consigo determinar a latitude. E isso daí deixa muita falha. Por quê? A latitude 24 sul tem um comportamento diferente da latitude 24 norte. Tá? Por que eu estou falando latitude 24 sul e latitude 24 norte? Lembrando que a linha do Equador, essa vermelha, ela divide a Terra em dois hemisférios. Para baixo, hemisfério sul, que é onde nós estamos, e para cima, hemisfério norte, onde fica Estados Unidos e Europa. Tá? Por conta desta inclinação aqui que a Terra sofre, tá? Sabendo-se que o eixo dela, deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir rabiscar aqui. Eu esqueci, eu não estou no PowerPoint, não vou conseguir riscar. Lembrando que o eixo da Terra está passando exatamente aqui, inclinado, nessa inclinação. Tá? Isso significa que no hemisfério norte, em alguns momentos, eu terei mais sol do que no hemisfério sul. Em outros momentos é o inverso. Tá? Parte mais interessante disso tudo. Uma boa parte do que acontece no hemisfério norte, né, está para cima do Trópico de Câncer. Significa que Europa, uma boa parte dos Estados Unidos está para cima do Trópico de Câncer. Então, ó, eles só vão pegar sol nesse período aqui. Brasil engloba linha do Equador até aqui para baixo. Então, nós temos sol 365 dias do ano aí, praticamente. Tá? Nós somos privilegiados. Aí aqui entraria na questão de iluminação artificial. A iluminação artificial, eu vou falar para vocês, mas não hoje, mais para frente, tá? E depois vem uma explicação de como que a gente faz a simulação do sol entrando na edificação, tá? Eu vou explicar para vocês de uma outra forma que tem além desta daqui. Nessa daqui tem que fazer conta. Tá? A que eu vou explicar para vocês não precisa fazer conta nenhuma. Tá certo? Então, aí amanhã eu vou fazer para vocês a simulação de como que a gente determina o quanto de sol entra e a partir desse tanto de sol que entrou, eu consigo definir se eu tenho ou não, tá? O meu 60 lux por metro quadrado. Certo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, hoje é mais a questão teórica, para vocês entenderem esses conceitos rapidamente, de uma forma bem
por alto mesmo, tá? E para vocês entenderem aonde que isso vai trabalhar aí. É para determinar o tamanho das nossas janelas. Então, como é que eu vou determinar as janelas nos nossos croquis? Como é que a gente vai determinar depois que estiver pronto o desenho? Tá? Não existe mais receita de bolo. Ponto. Eu tenho que fazer simulações para atender o que a norma pede. Ok? Dúvidas? Traumatizou? Eu acho que sim. Talvez, Nicole. Na verdade, eu fiz um recapitulado, tá? Que tudo isso vocês já aprenderam uma vez na vida de vocês, só que vocês aprenderam com outros termos e de uma outra forma, tá? Vocês aprenderam em física e geografia. E agora vocês vão aplicar tudo isso que vocês aprenderam. Pode ser que aí esteja o pânico, tá? É aplicar isso. É porque geralmente a gente aprende isso e fala assim, não vou usar isso. E você vai descobrir que você vai usar. Como sugestão que eu dou para vocês, tá? Se vocês depois quiserem e tiverem paciência, tá? Vocês podem pesquisar 2 arquitetos, tá? São considerados brasileiros, apesar que um deles não nasceu no Brasil, mas toda a sua vida profissional foi aqui no Brasil, tá? Ou melhor, são 3, tá? 2 nascidos no Brasil e um não, porém os 3 trabalharam muito aqui no Brasil, né? Com relação à arquitetura bioclimática. E o pessoal está redescobrindo um deles. Tá? Quem são esses arquitetos? Um deles é o Vila Nova Artigas. Tá? Ele foi engenheiro arquiteto, na época que aqui em São Paulo, quem se formava em engenharia fazia arquitetura ao mesmo tempo. Tá? E o arquiteto que projetou e deu vez e voz, tá, à arquitetura aqui em São Paulo, que é o prédio da FAUSP, na USP mesmo. Tá? Então, aquele prédio ele foi pensado com a questão do conforto térmico. Acústico, não. A acústica é horrível, tá? Mas o conforto térmico lá existe, tá? Principalmente nos ambientes de sala. Os de corredor, só no verão. No inverno bate um frio do caramba lá. Mas ele, além desse prédio, ele tem outras obras onde ele pensou isso e com bastante afinco. O outro arquiteto, também brasileiro, porém as obras dele estão mais em Brasília e na Bahia, que é o João Filgueiras Lima, mais conhecido por Lelé. Tá? Ele é o principal arquiteto e projetista da rede Sara Kubitschek de hospitais. Tá? Existem vários projetos na internet dele, aonde só tem ar-condicionado nas salas de centro cirúrgico e UTI. No restante do hospital, toda iluminação e ventilação são naturais.
Se acontece tudo pelo processo natural. Tá? Não tem gasto de energia com equipamentos mecânicos, eletromecânicos. Tá? Só nas áreas que realmente não tem jeito, que são confinadas. Tá? O restante, todos os espaços têm essa dualidade da luz natural e a ventilação natural. Tá? É bem interessante de conhecer. E o terceiro e último, como eu falei para vocês, ele não é brasileiro, ele é italiano. Porém, toda a sua vida profissional e uma boa parte dos seus estudos foi aqui no Brasil, tá? Que é o Rino Levi, tá? Que alguns chamam de Rino Levi. Tanto faz. Tá? Todos os prédios que ele construiu foi pensando na questão da iluminação e ventilação naturais, ergonomia e acústica. Tá? Tanto é que, dos três, ele foi o que mais fez, utilizando todos os preceitos do conforto, tá? E os prédios que ele projetou, que foram construídos e estão em pé até hoje, não há necessidade da utilização de muitas lâmpadas para iluminação natural, tá? Durante o dia, somente para o período da noite, de ar-condicionamento. A questão acústica é uma das melhores que tem, e infelizmente o principal teatro que ele projetou, que tinha uma acústica perfeita, pegou fogo, que era o Teatro da Cultura Artística, né, que era maravilhoso a acústica daquele teatro. E a questão da ergonomia com relação a quem? A escadas, corrimãos, portas, tudo mais, sempre pensando na relação homem-ambiente, ambiente-homem. Então, esses três arquitetos aí, se alguém quiser depois se aprofundar, conheçam, tá? Trabalharam muito nas décadas 50, 60 e 70, tá? 1950, 70 e 80. E o que o pessoal vem hoje como, nossa, descobrir uma fórmula de utilizar o sol para iluminar o ambiente, eles já faziam isso em 1950, 1960. Quer dizer, o pessoal está resgatando, na verdade, tudo isso aí. Tá certo, pessoal? Mas não se preocupem, não vai ter conta, não vai ter cálculo. Tranquilinho aí, gente? Amanhã eu vou fazer essa simulação com vocês, tá? Mas é a primeira etapa da simulação, aí na semana que vem faz a segunda etapa da simulação aí, tá? Infelizmente, o equipamento que eu tenho, que faz uma simulação show de bola, tá lá na escola, né? Então, se voltarmos para a aula presencial, eu faço a simulação usando equipamento. Se não voltarmos, paciência, a gente tenta fazer a forma tupiniquim mesmo. Tá? Então, amanhã, simulação de iluminação, aí como a gente determina essa iluminação natural. E se tiverem dúvidas, vocês podem anotar e a gente tira amanhã na aula sem problema nenhum. Perfeito? Perfeito, professora. Então, acho que por hoje acho que já deu. Mas senão vocês vão me xingar daqui a pouco. Mas também nem ligo. Aí vocês dão uma descansada aí para a aula do Adilson. Ok? Tá bom, professora. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Até amanhã. Eu que agradeço aí a atenção de vocês, gente. Boa noite, Até amanhã. professora. Obrigado. Boa noite, de nada.